Olá, em reflexões muitas e variadas sobre o que é a nossa fé, o que é a igreja e como exercitar e fazer cumprir essa fé na vida da igreja. Eu estou em São Mateus, capítulo 16, no versículo de número 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: feliz é você, Simão Pedro, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Jesus, na sua caminhada pelo mundo, enquanto o Cristo de Deus, que trazia para a humanidade uma esperança de salvação, ele tem dois objetivos no seu ministério. O primeiro é basicamente de cumprir a redenção da humanidade, fazendo com que o homem voltasse a Deus naquele elo quebrado, perdido, lá nos nossos próprios parentes, pela queda que houve no jardim. Ele vem para buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. Esse é o grande propósito da redenção. Esse é o grande plano de Deus para toda a humanidade. Mas Jesus também tem um segundo propósito, e vamos dizer assim, para um grupo mais fechado, para uma parte mais seleta. Ele vem também para trabalhar aqueles que hão de dar continuidade a esse propósito máximo ou maior, que é a redenção da humanidade. Este é o grupo que vai formar a sua igreja. Ele trabalha o todo nesse processo redentivo, e nós podemos ver isso quando ele termina esse processo redentivo enquanto na sua vida terrena, quando ele termina no ápice do Calvário, na sua expressão está consumado. Lá na cruz ele diz: está consumado, terminando assim a obra da redenção que o Pai lhe dera a fazer, cumprindo assim aquilo que era o preço a ser pago pelo sacrifício de trazer o homem de volta à sua origem, que era estar perto de Deus. Este é o processo redentivo. O segundo, estar consumado, aparece na sua oração sacerdotal, quando ele está orando pelos seus discípulos e de uma maneira concomitante, ele está orando por toda a igreja, quando ele diz: Pai, eu estou orando por eles, agradecido, tendo consumado a obra que tu me destes a fazer. Na verdade, ele está dizendo que este consumado ali é que aquele grupo que ele vinha treinar para continuar essa obra, ou seja, numa expressão mais nossa, esse grupo de discipulado estava pronto, estava terminado, estava concluído, como a dizer, o curso acabou. O texto em foco mostra uma das aulas desse Jesus a respeito desse treinamento que ele tinha com esse grupo.
E chega a hora dele passar a esses homens a sua identidade. Nós vamos ver no todo o decorrer do Evangelho que há uma preocupação em se demonstrar essa identidade, em se deixar passar essa identidade. Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Não, venham ver se ele não é o Cristo, porque ele falou tudo aquilo que eu sou ou que aconteceu comigo. E agora ele está diante dos seus discípulos e faz uma pergunta, não para conferir qual é a sua popularidade, mas para esclarecer a sua identidade. E também para dar foco agora nessa nova instituição que vai ser a agência do reino, aquilo para o qual ele vem trazendo a convocação do seu ministério. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Nesta indagação ele pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Não porque ele quer saber o nível de popularidade em que ele está tendo com aqueles que lhe ouvem e com aqueles que se aproximam dele e do seu ministério, mas para saber qual é o nível de revelação que aqueles que são seus, esse grupo mais seleto, está tendo da sua pessoa. Uns dizem ser Elias, outros dizem ser João Batista, outros dizem ser Jeremias ou algum dos profetas. Ao que Pedro toma a palavra e diz: não, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E ele diz: sim, Simão, muito bom o que você falou. E é interessante saber que você não teve isso a partir da sua razão, não veio isso a partir de uma experiência que você teve, não foi um conhecimento empírico. Não, essa sabedoria, ela é sobrenatural. Você foi revelado pelo Espírito Santo. O meu Pai que está no céu resolveu dizer a vocês quem sou eu. E ali ele faz a sua primeira menção a respeito deste projeto de continuidade, que é a sua igreja. Sobre isto, sobre esta afirmação, ele vai fundar, ele vai embasar, ele vai alicerçar a sua igreja. E aqui ele deixa bem claro o que vai acontecer dali para frente. Ele diz que a igreja, ela tem um fundamento. Esta igreja não está como que solta, sem alicerces, sem base. Ele diz, ela está fundada sobre isso. Ele diz que essa igreja, ela tem um proprietário, pois ele diz, a minha igreja. Ele diz que essa igreja é vitoriosa e que essa igreja continuará, pois ele diz, as portas do Hades ou a força da morte não há de prevalecer contra a minha igreja. Na sequência das nossas falas, nós vamos tentar conversar sobre o que é esta igreja, na sua expressão visível, ministerial, ou seja, o retorno ou a reconquista da ministerialidade da igreja. Fica aqui o convite para que você nos siga nisso.